Jefferson Pérez nasceu em Manaus, no dia 18 de março de 1932, em uma família com fortes raízes no Amazonas. Seu pai, Arnoldo Carpinteiro Pérez, e sua mãe, Maria do Carmo Campelo Carpinteiro Pérez, desempenharam papéis importantes na formação de seus valores, baseados no respeito, no trabalho e na busca constante por conhecimento. A política já fazia parte de sua vida desde cedo, com o tio, Leopoldo Pérez, que participou da Constituinte de 1946 e foi deputado federal, além de um irmão, Leopoldo Pérez Sobrinho, que seguiu carreira política como deputado federal e senador. Jefferson foi um aluno dedicado e, desde jovem, demonstrou um interesse natural por questões sociais e políticas. Ele formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e também em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Essas formações, aliadas ao seu gosto pela leitura e pelo debate, ajudaram a moldar sua visão de mundo. Antes de ingressar na política, Jefferson era professor de economia na Universidade Federal do Amazonas, onde compartilhava seu vasto conhecimento e incentivava seus alunos a pensarem criticamente sobre os desafios do país. Nos anos 1950, Jefferson já se destacava como um cidadão engajado, participando ativamente da campanha O Petróleo é Nosso, um movimento que mobilizou milhares de brasileiros em defesa da soberania sobre os recursos naturais. Essa experiência o aproximou ainda mais das causas sociais e reforçou sua convicção de que a política era uma ferramenta poderosa para transformar realidades. A estreia oficial de Jefferson na política aconteceu em 1988, quando foi eleito vereador em Manaus pelo PSDB. Ele logo se destacou por sua postura firme e ética, algo que o acompanharia ao longo de toda a sua carreira. Reeleito para um segundo mandato como vereador, Jefferson exerceu o cargo até 1995, ano em que deu um passo importante: assumiu uma cadeira no Senado Federal. No Senado, Jefferson Pérez não apenas representava o Amazonas, ele representava um ideal. Sua atuação era marcada por discursos fortes, embasados e uma visão de mundo que unia o local ao global. Ele defendia com vigor os interesses do Amazonas, mas também debatia questões de relevância nacional, sempre colocando os princípios éticos acima de tudo. Foi no Senado que Jefferson consolidou sua reputação como um político comprometido e coerente. Ele não tinha medo de ir contra interesses poderosos ou de desafiar partidos políticos quando acreditava que isso era necessário. Seu legado de integridade e coragem começou a se formar, e ele ganhou o respeito tanto de seus aliados quanto de seus adversários. Jefferson Pérez continuou sua trajetória política com a mesma dedicação que marcou o início de sua carreira. Em 1995, ao assumir o cargo de senador pelo Amazonas, ele rapidamente chamou a atenção do cenário político nacional. Seu trabalho era pautado pela ética, pela transparência e pela busca de soluções para os problemas enfrentados por seu estado e pelo Brasil. Ele acreditava firmemente que a política deveria servir ao povo, e não aos interesses pessoais ou partidários. Durante seu tempo no Senado, Jefferson Pérez era reconhecido por sua postura independente. Embora tenha iniciado sua carreira no PSDB, sua afinidade com os ideais de justiça social e igualdade o levou a se filiar ao Partido Democrático Trabalhista, PDT, em 1999. Essa mudança marcou uma nova fase em sua atuação política, aproximando de figuras influentes do partido e consolidando seu papel como defensor de uma política ética e humanizada. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi sua indicação ao grau de Grande Oficial Especial da Ordem do Mérito Militar, concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Essa honraria destacou sua importância no cenário nacional e seu compromisso com os valores republicanos. Ainda assim, Jefferson nunca permitiu que os títulos ou as posições de destaque o afastassem de suas raízes. Ele era, antes de tudo, um representante do povo do Amazonas, e nunca deixou de lutar por questões que considerava essenciais para sua terra natal. Entre os temas que Jefferson Pérez defendia com paixão, estava a preservação ambiental da Amazônia. Ele entendia que a floresta não era apenas um patrimônio do Brasil, mas do mundo inteiro. Em seus discursos no Senado, Jefferson alertava sobre os perigos da exploração desenfreada dos recursos naturais e defendia políticas que equilibrassem desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Sua visão era moderna e alinhada com os desafios globais que o meio ambiente enfrenta até hoje. Outro ponto de destaque em sua atuação política foi sua luta pela ética na política. Jefferson Pérez era uma voz ativa contra a corrupção, que via como um dos maiores obstáculos ao progresso do Brasil. Ele frequentemente denunciava práticas corruptas e defendia a necessidade de uma reforma política que tornasse o sistema mais justo e transparente. Sua coragem em abordar temas tão delicados fez dele uma figura respeitada, mas também temida por aqueles que não compartilhavam de seus valores. Em 2006, Jefferson Pérez aceitou um desafio que coroaria sua trajetória política:
Foi candidato à vice-presidência da República na chapa do também senador Cristóvão Buarque, representando o PDT. A campanha, embora não tenha alcançado a vitória, foi uma oportunidade para que Jefferson compartilhasse sua visão para o Brasil com um público ainda maior. Ele falava de uma política comprometida com a educação, a saúde e o meio ambiente, sempre com um tom de otimismo e confiança no potencial do país. Mesmo com todos os desafios enfrentados na vida pública, Jefferson Pérez nunca perdeu de vista seus princípios. Em 2007, já próximo ao fim de seu mandato no Senado, ele anunciou que deixaria a política em 2010, quando seu mandato terminasse. Esse anúncio surpreendeu muitos, mas também demonstrou a coerência de Jefferson, que acreditava que a política não deveria ser uma carreira vitalícia, mas um serviço temporário em prol da sociedade. Porém, o destino tinha outros planos para Jefferson Pérez. Em 23 de maio de 2008, o Brasil perdeu uma de suas vozes mais firmes e éticas. Jefferson faleceu em Manaus, vítima de uma parada cardíaca. Sua morte foi um golpe para a política nacional e especialmente para o Amazonas, que perdeu um de seus maiores defensores. A morte de Jefferson Pérez, em 23 de maio de 2008, deixou um vazio profundo na política brasileira e especialmente no coração do Amazonas. Ele havia planejado se despedir da vida pública ao final de seu mandato, em 2010, mas uma parada cardíaca interrompeu seus planos. Sua partida foi um choque para seus colegas, amigos e para a população que o admirava como um símbolo de ética e compromisso público. Jefferson Pérez era mais do que um político. Ele era um líder que personificava a esperança de um Brasil mais justo e honesto. Seu falecimento gerou uma onda de homenagens em todo o país. No Senado, colegas de diferentes partidos exaltaram sua trajetória impecável e sua dedicação às causas que acreditava. Para o povo do Amazonas, ele não era apenas um senador, mas uma voz que ecoava as necessidades e os sonhos da região em âmbito nacional. Entretanto, mesmo após sua morte, a vida de Jefferson Pérez não ficou isenta de polêmicas. Uma questão específica chamou a atenção da mídia e gerou discussões entre seus admiradores e críticos: o caso do reembolso de passagens aéreas não utilizadas. Após o falecimento do senador, sua viúva, Marlidice Pérez, recebeu um valor considerável, R$ 118.651,20, referente a passagens que haviam sido compradas, mas não utilizadas por Jefferson durante seu mandato. A polêmica levantou debate sobre a ética e a legalidade do reembolso. Alguns argumentaram que a devolução era uma prática administrativa comum e legal, enquanto outros questionaram a moralidade do benefício, considerando os padrões éticos que o próprio Jefferson Pérez defendia. Esse episódio trouxe à tona discussões sobre os privilégios concedidos a políticos e seus familiares, um tema que Jefferson havia abordado repetidamente em seus discursos no Senado. Além de seu impacto no cenário político, Jefferson Pérez também deixou um legado como professor e intelectual. Ele era um homem de ideias, apaixonado pelo debate e pela busca de soluções para os desafios do Brasil. Mesmo após sua morte, seus discursos e escritos continuam a ser fonte de estudo e reflexão para aqueles que desejam entender melhor os caminhos da política brasileira. Encerrar essa jornada pela vida de Jefferson Pérez nos leva a refletir sobre o que realmente importa na política e na vida. Ele nos ensinou que o compromisso com os valores éticos deve estar acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. Sua trajetória nos lembra que cada escolha feita na esfera pública pode impactar diretamente a vida das pessoas e que o verdadeiro papel de um líder é servir. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Rádio Miura para mais histórias inspiradoras e impactantes como esta. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e continue explorando os grandes nomes que marcaram a história do Brasil e do Amazonas. Jefferson Pérez pode ter partido, mas seu legado continua a iluminar o caminho de todos que buscam um país mais justo, ético e sustentável.